galerinha, chegando aí para análise de mais uma temática do nosso curso online para a Embasa. Nós estamos tratando da legislação estadual, Lei Estadual 12.602 de 2012, lei conhecida como Lei de Criação da AGERSA, tá? Da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia. Nós estamos em sua parte de número 5, tá? O que é que nós vamos tratar na aula de hoje? Sobretudo das questões atinentes à parte relativa às atribuições da AGERSA. E aqui, doutores e doutoras, eu costumo dizer que quanto menos você tentar gravar, maiores as chances de êxito no momento da resolução de uma questão. Então, o que é que você precisa analisar aqui? Você não deve pegar aquelas atribuições e buscar gravar de uma forma desenfreada. Não. Até porque a quantidade de conteúdos é uma quantidade enorme. Então, a gente precisa buscar isso dentro da parte técnica. Para tanto, a gente precisa observar alguns pré-requisitos. Nestes pré-requisitos, nós devemos observar o seguinte: você deve observar que o Estado da Bahia, ele foi criado pela Constituição Federal, que previu a forma de Estado como federação e assim criou os entes federativos. Então, o titular da atribuição é o Estado da Bahia. Esse Estado, ele passou a atribuição para uma autarquia. Essa autarquia, como ela está vinculada ao Estado da Bahia, ela é uma autarquia estadual. Ora. A autarquia estadual que a gente está se referindo aqui é justamente a Agência Estadual de Regulação dos Serviços de Saneamento Básico do Estado da Bahia. Esta AGERSA, que fique muito claro aqui na sua mente, se ela é uma autarquia, ela é integrante da administração pública indireta. Se ela pertence à administração indireta, ela possui algumas prerrogativas, tá? Se ela é uma autarquia, ela se enquadra como uma entidade. E se ela é uma entidade, ela é uma pessoa jurídica, portanto, ela tem a capacidade de adquirir direitos e de contrair obrigações em nome próprio. Isso confere à AGERSA algumas autonomias. E quais são essas autonomias? Para falar aqui com outra instituição do Estado, com a UFBA, eu costumo brincar que é a história do PAF. E por que PAF? Porque nós temos uma autonomia, cuidado, ele pode colocar lá como uma autonomia política. A primeira coisa que você vai fazer é cortar. Porque a autonomia política, que é a capacidade de criar as próprias políticas públicas, é uma característica exclusiva do ente federativo, no caso do Estado da Bahia. O P aqui é um P de patrimonial. Então existe um patrimônio próprio na AGERSA, existe uma autonomia administrativa, além de se ter também uma autonomia financeira. Estes grupos de autonomia, eles possuem desdobramentos. Os desdobramentos são desdobramentos que acabam sendo justamente nas competências
que estão atreladas, que são determinadas para a AGERSA. Se não, vejamos. Olha a competência de número 1. Compete à AGERSA editar o próprio regimento interno. Ora, o regimento interno da AGERSA vai servir justamente para dizer quais são as características de gerenciamento relativas àquela pessoa jurídica, àquela entidade. Não só isso, a AGERSA, ela tem a atribuição de administrar, ela tem a incumbência de efetuar o gerenciamento do seu próprio quadro de pessoal. Então, administrar o seu quadro de pessoal. Ora, se existe um quadro de pessoal próprio, é claríssimo isso, que se trata de uma autonomia administrativa. Ainda nessa ideia de uma autonomia administrativa, a AGERSA, ela tem como incumbência celebrar convênios, celebrar acordos, celebrar contratos, inclusive o que nós falamos na primeira aula, que é o contrato de gestão com o próprio Estado da Bahia, para ter uma ampliação de autonomia e, consequentemente, está enquadrada, além de ser uma agência reguladora, também como uma agência executiva. E se você não lembra dessa primeira aula, eu remeto você para que você vá até lá, principalmente pela celebração do contrato de gestão com o poder público, no caso com o Estado da Bahia. Mas não só esses instrumentos, outros instrumentos similares, como outros ajustes, por exemplo, e instrumentos similares. Nós temos ainda o ponto de número 4, que é o de estabelecer cooperação. E essa cooperação, quando a gente fala, eu estou me referindo a uma atuação conjunta com outros órgãos, tá? A atuação conjunta, esta é a ideia de estabelecer cooperação. E estabelecer cooperação com quem? Com outros órgãos ou entidades. E esses com outros âmbtos ou entidades, inclusive pode ser com a agência ou aquele órgão ou entidade que é responsável pela regulação no âmbito federal, por exemplo, com outros órgãos ou entidades relativo aos estados e ao Distrito Federal. O objetivo é justamente possibilitar o adequado cumprimento das atribuições. Este é o grande objetivo. Possibilitar o adequado exercício das atribuições. Ainda neste cenário, para que a gente feche a parte da autonomia administrativa, nós temos o ponto de número 5. E este ponto de número 5, ele envolve também a capacidade que a AGERSA tem de realizar tanto a parte de consultas públicas, quanto a parte atinente à realização de audiências públicas. Tanto a parte de consultas, quanto a parte de audiências públicas. Em momento oportuno, na aula seguinte, nós trataremos exatamente qual é o procedimento de uma consulta
como o procedimento de uma audiência pública, porque existe, no caso da audiência, por exemplo, uma antecedência mínima de convocação, até porque a audiência envolve audição, oitiva, pessoas que são chamadas a poderem manifestar suas convicções. A consulta pública